Bem, agora nós vamos para a unidade em que nos encontramos, né, nesse momento, que é a unidade números decimais. E vamos fazer o questionário 1 desta unidade. Então, olha só ele aqui, o questionário 1. Né? Vamos começar por ele. Complete o quadro abaixo. Forma expandida, forma padrão e por extenso. 7 inteiros e 8 centésimos. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem 7 inteiro mais 8 décimos, né, de unidade. Aqui a gente tem 7 inteiros mais, ó, décimos, centésimos, milésimos de unidade. E aqui a gente tem os 7 inteiros mais 8 centésimos. É isso que está escrito aqui, não é? E efetuando essa soma, né, a forma padrão, o 7,08 é 7 inteiros e 8 centésimos. Ok? Cada quadrado grande abaixo representa um inteiro. Expresse a área sombreada como uma fração e como um número decimal. Então veja, ó, esse quadrado aqui é um inteiro, na mesma forma que esse quadrado todo aqui também é, e que esse quadrado inteiro aqui também é, correto? Então, a unidade, não é, o inteiro, está dividido em quantos quadradinhos menores? Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente tem 100 quadradinhos aqui, desses pequenininhos. Não é? E se a unidade foi dividida em 100 partes iguais, significa que cada quadradinho desse é um centésimo da unidade. Ok? Porque o todo, né, que é a unidade que ele falou aqui, né, foi dividido em 100 partes. Então, cada quadradinho é um centésimo de unidade. Tá bom. Então, eu tenho dois inteiros, que são esses dois quadradões aqui, né, mais 3 quadradinhos, mais 3 centésimos. Né? Então vamos. Ó, ele diz que a gente pode colocar até na forma de um número misto, que aqui vai ser mais fácil, né? Ou seja, 2 inteiros, espaço, mais 3 centésimos. Certo? E isso através de um número decimal, a parte inteira vem antes da vírgula. Então, 2, e o 3 centésimos? 3 centésimos é assim que nós representamos, né? Porque a primeira casa é dos décimos de unidade e a segunda é dos centésimos de unidade. Ok? Qual expressão é igual a 57,142? Na verdade, aqui a gente tem 57 inteiros e 142 milésimos de unidade, né? Então, vamos lá. Ele está pedindo para que a gente escolha apenas uma resposta. Então, como antes da vírgula, né, do lado esquerdo aqui a gente tem a parte inteira, então aqui a gente tem a casa das unidades e aqui é das dezenas, né? Então, temos 7 unidades mais 5 dezenas. Então, seria 5 vezes o 10 mais 7 vezes o 1.
todas as menos essa, né? Então, a gente está entre essas duas, porque aqui não é 7 vezes 10, é 7 vezes 1, porque o 7 está na casa das unidades. Então, ficamos com essas duas alternativas aqui, a primeira e a segunda. Aqui, a primeira casa depois da vírgula é a casa das dezenas de unidade, né? Um décimo aqui, no caso, né? O décimo da unidade. E aqui, ou seja, é a unidade dividido por 10. Aqui, centésimo de unidade. É a unidade dividida por 100. E assim sucessivamente, né, gente? Então, vamos lá. Ó, um décimo, não é? Então, a gente tem que ter uma vez 1 dividido por 10, que está aqui. Depois, 4 centésimos, que é 4 vezes o 1 dividido por 100. E o 2 milhares, né? Como aqui a gente está menor que 1, né? O milhar é para lá, né? É a terceira à esquerda. A gente está na terceira à direita. Tudo aqui é menor que 1, né? Então, quanto vale o 2 aqui? Vale 1 milésimo multiplicado por 2, não é? Então a gente tem ele aqui, ó, 2 vezes o 1 milésimo, né? É o dígito, né, o algarismo que está lá vezes o que aquela casa vale, né? Sempre assim. Então a gente tem aqui a resposta correta. Qual ponto na reta numérica representa o 0,038, ou seja, 38 milésimos, né, de unidade? Vamos pensar nisso. Bom, o 0,038, olha só, aqui é o 0,00 e aqui é o 0,10, mas o 0,10 é a mesma coisa que 0,100, né? Que é a mesma coisa de 0,1000, correto? Então, como aqui tem 3 casas, não é? Você pode pensar que esse cara aqui é o 0,100, porque é, né? Então, aqui a gente tem o 0,000 e aqui o 0,100. Então, aqui a gente teria o 0,090, 0,080, que eu posso chamar de 0,080. Veja bem, usar essas palavras 90 e 80 aqui não é correto, né? Porque a gente está falando de unidades menores, bem menores que o 1, né? Que estão muito distantes do 90 e do 80, né? Mas só para vocês entenderem, né? Para você se situar. Então, esse daqui é o 0,70, que está bem longe, 0,060, né? O que está próximo aqui é esse aqui, 0,040. Está próximo desse. E o 0,030, que por um abuso de linguagem eu poderia chamar esse cara aqui de 0,030. Né? Então, o 0,038, né, abusando também aí da linguagem, estaria entre esse ponto e esse. Que o único ponto colorido aí que satisfaz isso é o ponto A. Aqui, selecione a forma por extenso de cada número. Bom, vamos pensar aqui. Uma unidade, né? É um centésimo? Não. É um décimo? Não. Nenhuma das opções. Aqui a gente tem 0,01. Aqui é a casa dos décimos. Aqui é dos centésimos. Um centésimo. Ok? E aqui? Um décimo. Fica fácil, né? Então, só pensar aí um pouquinho.
Então veja, olha só, todos esses intervalos aqui, nos três exemplos, nós vamos do 2,8 até o 3,0, né? Então está tudo dividido igual. Então vamos pensar assim, ó. Do 2,8 até o 2,9, quanto vale esse pedaço aqui? Tudo. Se você pegar o 2,9 e subtrair o 2,8, você tem quanto vale essa distância, certo? Então, veja, se você pegar o 2,9, o 2,9 e tirar o 2,8, você fica com o 0,1. Ficou ruim essa tinta aqui. Vamos fazer assim. Vamos lá, ó, 2,9 é menos o 2,8. Então a gente tem 0,1. Então temos 1/10, né? Então daqui até aqui temos 1/10. Só que esse 1/10, olha só, ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que acontece quando eu tenho 1/10 e eu ainda pego esse cara e divido em 10 partes? Isso dá quanto? 1/100. Ok, então cada divisão dessa aqui, ó, é 1/100. Então, veja, cada divisão dessa vale 0,01. Então, aqui nós temos o 2,81, 2,82, 2,83 e assim sucessivamente, né? Nós estamos procurando 2,82, então 2,8182, certo? É aqui que devemos marcar. E, por último, escreva 14 centésimos como um número decimal. Bom, 14 centésimos, basta que você, né? Olha só, você pode, por exemplo, escrever assim, 14 centésimos. Isso aqui está na forma de fração, né? Mas como é que eu escrevo isso aqui na forma decimal? Eu posso fazer essa divisão, né? Mas também posso pensar assim, ó. Escrever o 14, olha só. Escrever o 14. Então, o 14, a vírgula está aqui. Para eu dividir por 100, ó, se eu andar com uma casa para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Se eu andar mais uma casa para a esquerda, eu estou dividindo por 10 de novo, né? Portanto, como a vírgula estava aqui, eu dividi por 10, dividi por 100. Então, eu devo colocar um zero aqui, ó. E esta é a forma decimal do 14 centésimos. Tudo bem? Então, a gente vai lá e coloca
Opa, faltou a vírgula. Senão ele vai dar como errado, né? 0,14. Com isso, nós concluímos aí este questionário, tá bom? Bons estudos aí para vocês.